Bom, gente, o Bolsonaro voltou a atacar nós, povos indígenas, fez uma live afirmando que o índio está evoluindo, está se tornando cada dia mais ser humano igual a eles. E eu queria comentar um pouquinho o que significam essas declarações todas do Bolsonaro em relação a nós, povos indígenas. E debater um pouco com vocês o que é de fato ser indígena, né? Num país que há mais de 520 anos viola todos os nossos direitos. Acho que uma primeira coisa importante é deixar claro que as declarações do Bolsonaro, elas não são sem propósito. Ele não é um ignorante que não sabe o que está fazendo ou que desconhece historicamente a nossa luta. Essas declarações e os ataques frontais que ele faz à população indígena, na verdade, revelam interesses econômicos profundos de um governo que se aliou ao agronegócio, um governo que é gerido e tem na linha de frente de suas proposições a mineração, o extrativismo e, no fim das contas, os grandes latifundiários, né? Que são os grandes expropriadores das terras indígenas desde a invasão colonial. Então, quando ele fala esse tipo de coisa, não é sem motivação. Existe um processo histórico no Brasil que tenta suprimir a figura do indígena e tenta suprimir e esconder a nossa história como forma, inclusive, de negar os nossos direitos. E o principal deles é, inclusive, a demarcação das terras indígenas. Quando você diz que o indígena precisa se integrar à sociedade, de que o indígena precisa estar conectado com que a sociedade, entre aspas, civilizada, você está querendo negar a existência da nossa figura e, portanto, negar a possibilidade de ter que debater a demarcação das nossas terras. Agora, por que o Bolsonaro tomou como uma das primeiras medidas de seu governo a paralisação das demarcações de terras indígenas? Justamente porque o modelo econômico que ele quer fazer prevalecer no Brasil, explorado pelo agronegócio e pelos barões mineradores e pelos latifundiários e fazendeiros grileiros deste país, é um modelo que visa o lucro imediato. É um modelo que quer, na verdade, fazer a exploração do que resta de preservado da natureza. Não é à toa que não só no Brasil, como em vários países da América Latina, o modelo do extrativismo voltou a ser a grande possibilidade econômica do capitalismo em meio a uma crise mundial que o capital vive desde 2008 e que precisa retomar as suas construções e possibilidades de lucro. Então, o que o Bolsonaro tem em vista quando ele faz esse tipo de discurso é, primeiro, criar na população um imaginário de que os indígenas são atrasados e de que a gente emperra ou atrasa o desenvolvimento da nação. E a segunda coisa que ele quer fazer quando ele apresenta esses discursos que são racistas é folclorizar a nossa imagem e fazer com que as pessoas apoiem o fato de que a gente deve deixar de ser o que a gente é. E eu queria dizer uma coisa para você, Bolsonaro. Nós, povos indígenas, estamos resistindo há 520 anos a todos esses ataques sobre os nossos territórios. Nós não vamos desistir e nós não vamos parar de lutar pela sobrevivência da humanidade. Sim, porque a luta que a população indígena faz neste país, Bolsonaro, é uma luta não só por nós, é uma luta pela sobrevivência da humanidade. Nós estamos vivendo sob seu governo intensos ataques. É durante o seu governo que os ataques contra a população indígena e a violência contra a população indígena cresceu. É sobre o seu governo, Bolsonaro, que se pretende tirar o pouco de terra que nos resta, sendo a gente povo originário desse território. E é sob o seu governo, Bolsonaro, que a população indígena vem perdendo a maioria dos direitos que foram conquistados durante anos com a nossa luta. Então, nós vamos continuar resistindo, Bolsonaro.
A gente não concorda com a política que o seu governo e que o senhor faz com a nossa população.